Esse texto está em. Ah, desculpa, Dê. Estamos iniciando então a gravação dos nossos estudos de hoje, NEP Brasília. Hoje, então, é dia 9 de julho. Vamos continuar estudando a reencarnação, um dos processos da doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus. Muito bem, continuando a aula anterior, né, que nós estávamos com o Xaxá, agora estaremos com João Marcos nesse estudo. Para darmos início a esse estudo, Mágida vai fazer a leitura inicial. Pode ler. Isso, Mágida. Essa leitura está no livro Vida Feliz, né, psicografado por Divaldo Franco e ditado por Joana de Ângeles. E ele nos diz o Tudo bom. seguinte: não grites. Nenhuma situação exige a gritaria, que confunde e mais perturba. Se falares em tom adequado, os barulhentos silenciarão para ouvir-te. Se desejares competir com eles em altura de voz, ficarás rouco e não serás escutado. A voz caracteriza o comportamento e a emoção das pessoas. Não nos referimos às técnicas de prosódia, que têm a sua finalidade, porém, a tonalidade natural, audível, sem agressividade. Já te escutaste num gravador, especialmente quando em desequilíbrio? Faz a experiência. Aí tá com o microfone desligado. Tem razão. E assim, para darmos início aos estudos da noite, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pensando em Jesus, nosso mestre, nosso guia, para que possamos, Senhor, abrir os nossos corações, entender um pouco mais sobre a Sua mensagem de amor, Sua mensagem de caridade, de fé e de misericórdia. Que possamos, Senhor, nessa noite, aprendermos um pouco mais do Seu ensinamento, aplicar em nossas vidas diárias, para que tenhamos uma paz em nosso coração e que possamos a cada dia construir o reino dos céus em nossos corações edificados com a mensagem do Senhor. E assim, vamos dar início aos trabalhos de hoje, agradecendo a presença de todos e de todos aqueles que assistirão esse encontro no futuro. Graças a Deus. Então, hoje, né? Vamos lá discutir, falar, conversar um pouco sobre reencarnação, né, João? É um tema vasto, é um tema amplo. A gente nunca vai conseguir esgotar, sabe? Se a gente for, por exemplo, estudar mecanismo, né? Como se dá o processo, é um estudo muito longo, né? Como que anda a fila lá em cima, né? Para descer aqui para. É complexo, né? Então a gente vamos devagar, reencarnação como forma de justiça divina, como uma forma de renovação espiritual, como. Porque a única coisa que, né, um dos propósitos que nós temos aqui é essa nossa melhora espiritual. É por isso que nós estamos aqui. Não estamos aqui só para viver, casar, ter filhos, não é isso? E trabalhar e voltar e ver tudo de novo. Não, tudo tem um propósito específico para essa vida, mas um propósito maior quando a gente olha todas as nossas vidas e encarnações. Assim como também tem a questão da, da transição planetária, entende? Outro dia, o Haroldo falou assim, né, que o planeta, na verdade, ele não vai realmente mudar, né? Ele até brincando, assim, fala assim, o rio vai continuar seguindo para o oceano. A, o, a, a bananeira vai continuar dando banana. E a chuva vai continuar caindo do céu. A grande transformação planetária é do ser humano. É do ser humano que vai, ele vai mudar, que vai elevar o padrão vibratório,
sabe? Isso é bem interessante a gente também refletir sobre isso, que é muito mais nosso do que do planeta. Mas o planeta vai ter suas transformações, mas a grande transformação é do ser humano. Isso. E é isso que nós estamos aqui, fazendo esse nossa jornada, essa nossa trajetória de transformação, de melhoras. Isso. Não é mesmo, João? Pelo menos a gente tentando, né? Nós vamos Mas, tentando. pois é. Deixa eu projetar uma coisa aqui. Eu trouxe algumas Aí a gente. provocações para a gente É, poder pensar junto. é, Deixa eu igual a gente estava ali só. conversando lá no chat, não é mesmo? Sim, 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 sim. Será Deixa que eu a só. reencarnação realmente ela é necessária? Certo. Temos algumas provocações aqui sobre Isso, isso. então vamos lá. Deixa eu partilhar aqui com vocês a apresentação. Ah, Isso, da vamos lá. tela. Opa, peraí que a apresentação foi lá para frente, só um minutinho. Então, está todo mundo vendo? A partir de agora, se por acaso acontecer alguma coisa, abra o microfone e me avisem, por favor. Ok? É, aconteceu alguma coisa, João? Não está aparecendo? Não, só está aparecendo a parte de baixo, Parte introdutório. de baixo. Tá? Peraí. Aham, que eu não E falei nada. agora? Né? Então, você está vendo? Tá preto. E agora? Tá indo. Agora entrou. Beleza. Somente, mas esse aqui já não é o segundo. Tá bom, é esse mesmo. É o Somente primeiro. o livro dos Espíritos. Isso. Então, como a Denise falou, gente, se vocês pararem para fazer uma busca sobre a temática reencarnação, só no Livro dos Espíritos vocês vão achar 152 questões e ou respostas sobre a temática reencarnação. A Denise tinha pedido para a gente tentar restringir a temática reencarnação e justiça divina. Pois bem, reencarnação e justiça divina tem 105 questões e ou respostas, só no Livro dos Espíritos. O índice temático da edição histórica do Livro dos Espíritos, lá no índice geral emissivo, você vai ter 86 tópicos sobre o assunto reencarnação. Como a Denise bem falou, é bastante coisa, a gente não pode ter sequer a pretensão de tentar esgotar. Mas, no ato de ousadia, eu trouxe para vocês 3 questões só do Livro dos Espíritos, que a gente vai tentar esmiuçar, e aí eu vou contar com a boa vontade e com a cooperação de vocês para que, esmiuçando cada uma dessas 3 questões, a gente possa debater e construir algum conhecimento, sempre lembrando que trazer aqui o aspecto doutrinário espírita, principalmente trazer questões do Livro dos Espíritos para a gente debater aqui, sempre é na intenção de que a gente consiga sair daqui tendo feito o link do conteúdo doutrinário espírita com o conteúdo evangélico que a gente já conhece. Beleza? Então, no esmiuçar essas 3 questões que eu trouxe, eu conto com vocês para pararem a apresentação a hora que vocês quiserem, fiquem muito à vontade para trazer a contribuição de vocês, seja para cooperar com o aspecto doutrinário, seja para fazer o link com os aspectos evangélicos. Certo? Então, vamos começar com o resumão? O resumão dessas 152 perguntas e ou respostas, se você fizer um bem resumão mesmo, você vai achar 10 tópicos nesse resumão. Você vai conseguir desenvolver 10 tópicos nesse resumão. Né? Parece um pouco repetitivo, mas vocês vão ver que não é. Primeiro tópico, os espíritos se revestem temporariamente desse invólucro material que a gente chama de corpo, e é perecível, obviamente, e transitório para realizar o que nós chamamos do fenômeno reencarnação. Segundo, que a alma é um espírito encarnado, ou seja,
Alma é espírito mais invólucro corpóreo, veículo reencarnatório, dê o nome que você achar melhor. Mas alma, segundo os preceitos kardecianos, é o espírito encarnado. E vocês vão ver numa das questões como que é difícil a gente debater isso, né? Por quê? Numa das questões você vai ver que a resposta usa a palavra alma, mas querendo se referir ao espírito, espírito com E maiúsculo, ou seja, o espírito já livre do envoltório, o espírito já como unidade, como princípio inteligente do universo, né? Mas a alma, segundo o entendimento de Kardec, o entendimento doutrinário de Kardec, é espírito mais corpo. O fenômeno que nós chamamos de morte é aquilo que restitui a nossa, entre aspas, liberdade, ou seja, esse fenômeno reorganizatório, a própria ciência, né, física quântica hoje diz, com muita propriedade, que a morte não existe. É coisa que eu achei que eu não fosse ver nessa reencarnação. Mas hoje já se admite, não existe morte. Existe um fenômeno reorganizatório da matéria. Aliás, coisa que a gente sempre soube, né? Lavoisier já dizia, no cosmos, no universo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Fica só uma questão pendente sobre isso. A matéria, os átomos, a gente sabe que se reorganizam em outra matéria. A matéria que hoje compõe o seu corpo se desorganiza no fenômeno morte, vai se reorganizar futuramente numa nova estrutura material. Mas e a nossa consciência? Hoje também a ciência já sabe que o nosso pensamento emite onda. E, segundo a lei da dualidade da matéria, se emite onda, em alguma dimensão ele tem que se comportar como partícula. Isso que eu estou falando para vocês, a lei da dualidade da matéria, é um postulado que é da época de Isaac Newton. Isaac Newton, século XVII, ele já percebia isso. Foi provado, né, com um experimento de dupla fenda na década de 60, pela galera lá do Bohr, os pesquisadores lá do centro do Bohr. Mas fato é que eles descobriram que a partícula ela pode se comportar como onda ou como matéria, dependendo. Primeiramente, eles achavam que dependia do observador externo, mas hoje já se admite que depende da dimensão que ela queira existir. Então, se o nosso pensamento emite onda, concordem comigo que, pela lei da dualidade da matéria, o nosso pensamento também tem que respeitar o mesmo princípio reorganizatório que o restante das partículas que nos compõem vai sofrer no fenômeno morte. Resumindo, de uma forma que todos nós que postulamos a ciência dos espíritos e a doutrina dos espíritos entendamos. Se o meu corpo se desorganiza materialmente e se reorganiza numa próxima matéria, que não tem nada a ver comigo, a minha consciência, que é o sinal mais óbvio da minha individualidade, sabendo que o pensamento emite onda, e se emite onda em alguma dimensão, ele tem que ser partícula, depois desse fenômeno morte, o que acontece com o meu pensamento? O que acontece com essa individualidade? O que acontece com a minha consciência? Essa resposta que ainda não se tem. Mas prestem bem atenção. A pergunta já é oficial. Isso aqui é muito belo na parte científica que lida com isso. A pergunta já é oficial. Hoje os cientistas já falam assim, não, então a consciência, o pensamento, tem que se reorganizar de alguma forma depois do fenômeno morte. Então, olha como é que a ciência está muito mais rápida até, e aí vou admitir de novo, muito mais rápido do que eu imaginava. Ela está caminhando para essa possibilidade hipotética que nós chamamos essa possibilidade hipotética de ciclagem, de reorganização, que nós, que professamos a doutrina dos espíritos, chamamos de reencarnação. Olha que legal. E eu disse tudo isso para poder mostrar. O fenômeno morte libera, assim como libera as partículas que hoje estão presas à organização corporal, a morte libera ela para se reorganizarem em outras matérias, a morte também libera o meu padrão de consciência, o meu padrão de pensamento, para que ele se reorganize em alguma outra coisa, em alguma outra dimensão, após o fenômeno morte. Por isso que a morte, entre aspas, porque não existe morte, existe reorganização, ela restitui a liberdade do espírito. Por quê? Desde a mais antiga filosofia a gente sabe, ou se postula, ou se acredita, que esse padrão consciencial que gera pensamento e que nós, espíritas, sabemos que é o princípio inteligente do universo, ou espírito, a filosofia mais antiga diz que esse espírito, né,
esse padrão consciencial que é o espírito está preso ao corpo. Se vocês olharem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando tem na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala de Platão e Sócrates como percussores do Espiritismo, ele fala isso, que Platão e Sócrates admitiam. Por que a gente tem tanto mal-estar em existir? Porque o espírito está preso ao corpo e ele entende que é uma prisão. Então, o fenômeno morte é uma liberdade. E é uma liberdade que vai fazer com que a gente progrida. Como? Obviamente, a progressão ela se concretiza no fenômeno reencarnatório, mas ela começa na erraticidade. Mas antes disso, a gente precisa falar as existências, leia-se existência, como estado em que você está sob o fenômeno reencarnatório, ou seja, cada existência é o início e o fim de uma das suas reencarnações, elas são sempre progressivas, ou seja, não tem como você recuar. Mesmo que você ache que a sua reencarnação, como algumas pessoas dentro do consultório, às vezes eu ouço isso, na minha vida não está prestando para nada. Algumas pessoas que sabem que eu sou espírita até brincam, não, essa reencarnação para mim está perdida, João. Não, perdida não está. Você pode não ter aproveitado suficientemente, mas o fato de você ter merecido, vamos dizer assim, conquistado a dádiva da reencarnação, porque a reencarnação é uma dádiva, de você ter merecido e conquistado essa dádiva, automaticamente você já deu um passo à frente. João, mas foi uma reencarnação completamente perdida. Completamente perdida não existe para Deus. Até porque se ele te dá o livre-arbítrio, ele também está te dando a chance de caminhar na sua velocidade, a direção que a sua consciência achar melhor. Por isso que a reencarnação é sempre uma prova. Não, João, não, você está errado. Lá na 132 fala que a reencarnação é expiação ou missão, e não prova e missão, como está escrito aí. Então, depois que você estuda esse 152 questões, vai chegar à conclusão, que nós já sabemos, que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então, a reencarnação ela é sempre uma prova. Seja expiando, seja sendo provado, ou seja, realizando a sua missão. Porque uma coisa que a gente vai chegar ao final desse nosso debate e vai perceber que quando ele diz para alguns é uma missão, essa frase está dita inapropriadamente. Por quê? Lá no 132 mesmo, que é a principal pergunta do Livro dos Espíritos sobre reencarnação, apesar de não usar a palavra reencarnação, ele usa a palavra encarnação, mas lá na 132 você vai ver que Deus sempre nos dá uma missão em cada existência. Ou seja, no período do início e do fim da sua reencarnação, existe uma missão. Então, a reencarnação é sempre prova e missão, seja expiatória ou não. E como nós estamos num planeta de provas e expiações, a nossa reencarnação sempre vai ter uma parte que é expiatória. Então, para nós, por enquanto, o estágio evolutivo que a gente se encontra, a reencarnação vai ser sempre expiação, prova e missão. Olha que legal. Você quer falar, Denise? Eu achei bem Não? interessante isso, porque, na verdade, a gente já vem com um propósito. E o Sim, propósito que a gente sempre. tem é a missão. Sim, Não estamos aqui à exatamente. toa só para as provas e nem só para a expiação. Tem um propósito maior que as pessoas, né, ficam se perguntando qual que é, mas a nossa consciência vai dizer qual que é. Tá na nossa consciência qual é a nossa verdadeira missão aqui na Terra. Se nós vamos cumpri-la ou não, é outro fato. Eu Como que diria nós... até melhor, Denise, se não. O quanto nós vamos Hum, cumpri-la é que é a questão. isso. O quanto, exatamente, o quanto nós vamos cumpri-la vai depender do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Tem Sem isso, dúvida. Sem tem dúvida, isso. porque quando Hum, você começa a estudar o capítulo do Livro dos Espíritos da Lei Natural, lá entre 614 em diante, se eu não me engano, você vai ver o seguinte, principalmente se você estudar 614, 617, 619, 621, você vai chegar à seguinte conclusão. Todos nós temos uma missão em comum. uhum, Qual é? Entender a lei divina cada vez mais e cada vez melhor. uhum, E ele ainda dá o caminho. O homem de bem
E o que decide investigar a lei divina é o que melhor compreende a lei divina. Só que isso ele falou em 619. Em 617 ele fala que o homem de bem é quem decide investigar a lei divina. Então, o fato de você querer investigar a lei divina já te torna um homem de bem. E nesse mistério de já ser um homem de bem pela vontade de investigar, somado à perseverança de investigar, examinar, entender e praticar a lei divina, é que vai fazendo você evoluir. Então, a sua missão Deus pode te dar N missões específicas para o seu estágio evolutivo e para a persona espiritual que você é. Deus sempre vai te dar missões específicas para você. Mas todos nós temos uma missão comum no processo e no fenômeno reencarnatório, que é, então, mas não simplesmente entender a lei divina cada vez mais e cada vez melhor. Outra coisa que a gente precisa botar no resumão é que a alma conserva, né, a alma e o espírito, com E maiúsculo, ou seja, o espírito, o princípio inteligente do universo, estando na erraticidade ou estando reencarnado, conserva a individualidade e conserva as memórias das suas vidas anteriores e conserva também os aprendizados das vidas anteriores. Só que, como está aí no item 7, é mais vívido, ostensivo e menos cerceada essas memórias quando a gente está na erraticidade, quando a gente volta para o mundo espiritual. Mas nós não deixamos de tê-las pelo fenômeno do esquecimento, que é próprio da reencarnação. Não deixamos de ter essas memórias. Apenas temos mais cerceamento por causa da matéria, ou seja, a matéria nos impede de acessar essas memórias e também a vívida sensação das paixões e das limitações que o nosso espírito ainda conserva, que são amplamente e ostensivamente manifestas quando nós estamos encarnados, ou seja, espiritualmente nós sofremos por ainda conservarmos paixões e limitações. Mas, reencarnado, nós experimentamos na carne esse sofrimento. E isso atrapalha a gente acessar essas memórias. Mas a gente sabe que em determinados momentos, principalmente naqueles que são mais cruciais, dependendo do nosso merecimento, e desde que nós peçamos, humildemente, mas insistivamente, poxa, deixa eu usar aquilo que eu já sei para me ajudar nessa prova, Pai. Está difícil para mim. Eu estou sofrendo. Deixa eu acessar. Se a gente fizesse isso tanto quanto a gente pede assistência dos outros espíritos que nos são os afins, seria muito bom. Por quê? Prestem bem atenção. Toda vez que a gente está numa parte mais pesada da nossa existência, principalmente nós que somos espíritas, qual a primeira coisa que a gente faz? Pede ajuda, através de Deus e com a permissão do Mestre Jesus, aos outros espíritos. Não é isso que a gente faz? Isso. Mas a gente lembra de pedir que nos permitam acessar o aprendizado que o meu espírito, que o espírito que eu sou, aliás, perdão, que o espírito que eu sou já carrega. Quantas vezes vocês pediram, Pai, deixa eu acessar meu banco de dados que está um pouquinho... Eu sei que é difícil, eu sei que provavelmente eu não tenho merecimento, se eu tivesse eu já teria acessado, mas seja misericordioso, deixa eu dar só uma espiadinha no meu banco de dados, só para dar uma facilitada. Já pensou se a gente pedisse isso também? É incrível. João, você que é psiquiatra, né? Então a gente percebe que nós, como espíritos, somos muito mais, né? Nós amplo, né? Nós somos muito mais. É como se o nosso cérebro fosse um conjunto de caixinhas, não é isso? Nós temos muitas caixinhas para serem acessadas, mas que, devido à própria presença do cérebro físico, que nem é hoje totalmente compreensível, ele por si só já é o grande véu que deixa as Sim, caixinhas fechadas e a gente não consegue acessar. Vocês sim, ainda têm exatamente. muito para avançar, Sim. não é? Por isso que Freud brilhantemente Isso, para. percebeu... Oi, diga. Quem? Continue. Por isso que Freud brilhantemente percebeu que haveria uma estrutura consciencial que era aquém do que você julga ser, mas que não era além do que você é. Complicado, né? Mas eu vou tentar explicar. Ele chamou isso de inconsciente.
O que é o inconsciente? E olha, é tão legal isso, porque tem um período muito curto de tempo entre Freud e Kardec. Kardec e Freud, no caso. Se Kardec tivesse tido a oportunidade de conhecer a teoria do inconsciente do Freud, ele não teria respondido à questão 621, ou não teria aceitado somente a resposta de que a lei de Deus está na nossa consciência, porque a resposta não é de Kardec, é do Espírito de Verdade. Mas se houvesse esse entendimento, talvez o Espírito da Verdade teria respondido mais especificamente: a lei de Deus ou a presença de Deus está na sua inconsciência, no seu inconsciente. Porque a consciência é a parte desperta da sua existência espiritual. Mas os gregos já falavam isso muito antes de Freud. Os gregos falavam que nós carregamos o logos divino, ou seja, o protótipo da capacidade de pensamento de Deus também faz parte de mim. Ou, como eles gostavam de falar poeticamente, a fagulha de Deus nos anima. E é isso mesmo. A filosofia, tecnicamente, chamava de logos, capacidade de espelhar o pensamento de Deus. A poesia grega falava: nós somos a manifestação da centelha divina. Mas voltando aqui, outro aspecto que a gente não pode deixar passar é que a reencarnação, ao contrário de alguns irmãos espiritualistas ainda acreditam, ela sempre se dá na espécie humana, uma vez que você atinge o princípio inteligente da espécie humana. Não dá para você ser uma outra espécie. Não dá para reencarnar numa outra espécie a partir do momento que você acessa um determinado nível de princípio inteligente. Outro é que depois de um tempo, desencarnados, o espírito liberto pelo fenômeno morte, e estando nós na erraticidade, depois de um tempo, passamos por uma nova existência material, porque é necessário, é da lei. Quando a gente for ler lá na 132 e na 115, se eu não me engano, que fala que Deus impõe a encarnação imposta por Deus, a palavra imposta tem que ser entendida o seguinte: não há outra opção, porque a lei de Deus é sobre encarnar também. Então, essa imposição é a mesma imposição da gravidade. Você simplesmente não vai: não, a partir de hoje eu não quero mais participar da lei da gravidade, não. Vou sair volitando aqui. Não. É uma imposição por conta de que a lei é essa. Então, a gente vai ter que passar pelas novas existências para a gente se depurar, se aperfeiçoar, entender a lei de Deus cada vez mais e melhor e, se aprimorando, se aproximar do amor de Deus, que é a finalidade das reencarnações. E Ou isso seja, independe da religião, né, não, João? independentemente Independe. da religião. Independe. É uma Independente. lei, acreditando ou não, vai reencarnar. Uma vez, quando meu pai ainda fazia parte do corpo mediúnico lá do Lar Frei Luiz, a famosa Boiúna, lá no Rio de Janeiro, e eles são muito criteriosos com as psicografias, né? As psicografias só são liberadas para leitura pública depois que elas passam por uma avaliação extremamente criteriosa dentro dos princípios que Kardec postulou da lei geral do ensino, como é que chama? Eu fugi o nome agora. Gente, o método científico de Kardec fugiu completamente agora. Gente, como é que chamava? Ué, Bom, as leis gerais Universalidade? Não, vou lembrar daqui a pouco. É o método científico de Kardec, é porque fugiu completamente da minha memória agora. Mas eles aplicam lá toda a metodologia de Kardec sobre se a mensagem é própria ou é providente publicá-la ou não, dar publicidade para ela ou não. Eles são muito criteriosos. E lá, eu lembro, eu criança, chegou uma mensagem que foi lida e eu lembro que eu mesmo, pré-adolescente crente, aquilo me impactou muito. Por quê? A mensagem dizia que nós não nos... como é que ele falou mesmo? Que a gente não devia se angustiar muito pelos combates que as outras religiões... princípio universal dos ensinos dos espíritos, lembrem? Né? Controle universal, É um método experimental. É o método científico de Kardec, né? Controle universal do ensino dos espíritos, isso mesmo. E aí essa mensagem dizia o seguinte: que a gente não se angustiasse pelo combate que as religiões ainda tinham à doutrina dos espíritos, principalmente sobre o quesito reencarnação, porque existem colônias espirituais especializadas em receber irmãos de outras denominações religiosas que, ao desencarnarem, perceberam que, na verdade, o espírito é realmente imortal,
que existe o plano espiritual, que o inferno é só mesmo uma forma de controle, que o inferno é consciencial, e lá, nessas colônias, esses irmãos de outras denominações religiosas, mas que eram e são de outras denominações religiosas, pelo amor sincero e legítimo a essas religiões, eles se preparariam para gradativamente trazer os conceitos da doutrina, a essência dos conceitos da doutrina espírita, cada um para a sua denominação religiosa específica. Ou seja, tem espíritos que se reencarnam como católicos, mas que vêm com a missão de avançar um pouquinho a liturgia e a dogmatização da religião e avançando para penetrar a essência dos ensinamentos dos espíritos. E eu lembro que eu, criança, pré-adolescente, ouvi essa mensagem e me marcou muito. Eu falei assim, gente, então, na verdade, tudo está convergindo realmente para que o mundo entenda a doutrina dos espíritos como um todo. Cada um vai entender sob o seu prisma. E aí você tem, por exemplo, como aquela situação que o Papa, não sei se foi Francisco, não sei se foi o Bento, mas um Papa que a criança chegou e meio que foi lá falar com ele e ela se portou ali entre eles como se ela fosse um clérigo também. E ele comentou depois na homilia dele que existem coisas, né, sobre o espírito que ainda não nos são dadas a saber. Coisas de outras épocas a respeito do espírito que não nos são dadas a saber. Mas a questão é, achei muito legal isso. E, para fechar o resumão, a gente tem que sempre lembrar que, a partir disso, resumindo o resumão do resumão, todos temos múltiplas existências já computadas na nossa história espiritual e muitas existências ainda por vir, seja na Terra ou seja em outros mundos, sempre para que nós entendamos a lei de Deus cada vez mais e cada vez melhor, nos depurando, nos aproximando do entendimento dessa lei, nos aproximando do amor de Deus, nos aproximando da eterna e da verdadeira felicidade. A primeira questão que lida com a temática reencarnação dentro do Livro dos Espíritos, apesar de não usar diretamente a palavra reencarnação e nem a palavra encarnação, mas ela lida com um conceito geral, é a 115, segundo o próprio Índice Geral e Remissivo do Livro dos Espíritos, publicado pela FÉ. Eles consideram que a primeira questão que fala sobre a temática é a 115, onde Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e os outros maus? Todo mundo deve lembrar, mais ou menos, da resposta. A resposta do Espírito da Verdade é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isso é, todos nós somos criados sem nenhum saber. Ou seja, o nosso HD, a nossa memória vem zerada, limpinha, pronta para receber todo e qualquer ensinamento que a gente queira captar, que a gente queira absorver. Cada um de nós recebeu de Deus uma determinada missão, com a finalidade de que, por essa missão, nós nos esclarecêssemos sobre o quê? Sobre a lei divina, e, a partir desse esclarecimento, desse entendimento, dessa prática, a gente fosse chegando progressivamente ao aperfeiçoamento, fôssemos chegando cada vez mais próximos da perfeição, pelo conhecimento da verdade. Pois conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E daqui a pouco nós vamos falar sobre a condição dessa verdade libertar a gente. E, lógico, conhecendo essa verdade espiritual, a verdade das coisas espirituais, a gente ia se aproximando, a gente vai se aproximando cada vez mais de Deus, né? E nessa perfeição, nesse aprimoramento, nesse mecanismo de aprimoramento, é que nós encontramos a pura e a eterna felicidade. Ou seja, vamos lá esmiuçar isso aqui. Deus cria a gente sem saber, mas a cada um de nós ele dá uma determinada missão. Quando é que a gente tem essa determinada missão? A cada reencarnação. E eu ouso dizer para vocês que, depois de ter feito o estudo de hoje, ter lido sobre, para a gente poder estar debatendo aqui, eu ouso dizer para vocês que essa missão nos é dada várias vezes durante a nossa existência enquanto espírito. Reencarnados ou na erraticidade, temos missões. E, às vezes, a gente muda de missão, a missão é ampliada, a missão é reduzida para que a gente dê conta, a missão é mudada, a missão é cumprida e já vem outra em cima, que é a consequência da missão que a gente conseguiu lograr êxito.
Eu ouso dizer para vocês que Deus sempre tem uma missão para cada um de nós. Por isso que a gente não deve permitir, como alguns confrades extremamente valorosos, confrades mais antigos, que já têm mais tempo de doutrina do que nós, a gente não pode permitir uma falsa sensação que muitas vezes é incutida na nossa cultura de professadores da doutrina dos espíritos, de que só os espíritos grandes têm missão. Primeiro que para Deus todos nós somos imensos. Para Deus, e Deus nos ama incondicionalmente. Ele só não nos ama distintamente. Mas ele nos ama incondicionalmente. Então, para Deus, cada um de nós é imenso. Então, cada um de nós merece uma missão extremamente importante aos olhos de Deus. Porque não teria como ser diferente, senão ele não seria Deus. Então, cada um de nós, e é muito importante que a gente pare com essa cultura de que só espíritos evoluídos, grandes, têm missões. Não. Cada um de nós tem a sua missão. E cada um de nós, seja grande, pequeno ou médio, na sua evolução espiritual. Cada um de nós, se estamos, e Emmanuel fala muito isso e muito bem na obra dele, se estamos todos nesse balaio chamado planeta Terra, e é um planeta de provas e expiações, todos nós temos uma missão em comum. Seja eu, seja você, seja Emmanuel, seja o Dr. Bezerra, seja Eurípides Barçanufo, temos uma missão em comum. Enquanto estivermos ligados à esfera de um planeta de provas e expiações, a nossa missão comum é entender a lei de Deus cada vez mais, cada vez melhor. Por quê? É a partir disso que a gente vai chegar à eterna e verdadeira felicidade, pelo conhecimento da verdade. A verdade é o quê? É a lei divina. Por isso que Deus dá para a gente, e cada um de nós tem uma missão específica, e a missão comum de todos nós, que é entender cada vez mais, cada vez melhor a lei divina. Porque se não for assim, como que a gente vai esclarecer sobre a verdade? Se não for para entender a lei divina cada vez mais e cada vez melhor, como que eu vou me esclarecer e vou me aprimorar? Ou seja, que eu vou progredir nessa perfeição, se não for entendendo a lei divina cada vez mais e melhor. Por quê? A lei natural é a lei divina. Tudo está sobre a regência dela. Então, se não for essa uma missão comum de todos nós, como, inclusive, nós progrediríamos enquanto coletividade? Mas essa progressão se dá pelo conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Mas o que a gente às vezes esquece é que lá em João, no capítulo 8, nos versículos 30 e 31, ele coloca uma condição para conhecer essa verdade. Eu vou tentar lembrar do versículo inteiro para vocês. É mais ou menos assim. De João. Então Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele. Estava Jesus no templo, falou sobre ele e Moisés, dividiu o templo, que a galera não sabia se agredia Jesus dentro do templo, se levava ele para fora do templo para apedrejar ele fora do templo. Mas Jesus falou assim: antes de Moisés ser, eu já era. Vocês estão falando de Moisés aí, mas antes de Moisés vir aqui para vir falar com vocês, eu já existia. Aquilo deixou os judeus, ele separou, blasfêmia, o grupo gritava. E o outro grupo gritava: rapaz, esse cara é o Messias mesmo, hein? A gente tem que prestar atenção no que ele está falando. E aí João vem com essa retórica. E dizia então Jesus aos judeus que criam nele: se vocês querem ser verdadeiramente meus discípulos, olha lá, a verdade do conhecimento começa em: se vocês querem ser verdadeiramente meus discípulos, permanecei na minha palavra. Permanecer na palavra é um axioma cultural judaico que quer dizer o seguinte: façam como eu faço, repitam, me imitem, me tenham como exemplo, me tenham como modelo e guia, talvez. Permanecer na palavra, isso. E Jesus falava: se vocês querem ser verdadeiramente os meus discípulos, falava para quem tinha acreditado. Para quem não tinha acreditado, ele deixou para lá, deixa o povo falar. Se vocês que acreditaram em mim querem permanecer verdadeiramente meus discípulos, né? Se querem ser, permanecei na minha palavra. Aí sim ele fala: permanecendo na minha palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai me libertar do quê? Da ignorância, da ilusão, das interpretações erradas da lei divina. Mas para isso,
É necessário permanecer na palavra do nosso melhor modelo e guia. Questão 625 do Livro do Espírito. João, pode ser no de Buda? Não. Para chegar a essa verdade, me perdoe, não. Você pode ter os preceitos de qualquer outro grande espírito que veio cooperar com a lei de Deus. Está lá, o Espírito da Verdade fala isso. Deus se valeu de N grandes cooperadores durante a história da nossa civilização, cada um com a sua missão de trazer uma parcela de progressão na verdade geral da lei de Deus. Mas aí Emmanuel lembra para a gente, mais uma vez, e para mim, a lembrança mais incisiva que ele tem é no livro Consolador, eu gosto sempre de repetir, na questão 919, que ele fala: no planeta Terra não existe nenhum roteiro doutrinário que ultrapasse o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala, tem várias filosofias ótimas, Emmanuel falando. Tem muita gente boa. Tem várias ideias sensacionais sobre Deus, sobre as verdades espirituais, sobre a existência do Espírito e de como proceder com isso. Emmanuel fala. Só que nenhum roteiro, nenhuma outra verdade, nenhum outro conhecimento trazido por nenhum outro Espírito vai superar o Evangelho de Jesus. Permanecer na palavra de Jesus para conhecer a verdade, e aí, como diz a questão, progredir, aprimorar, se esclarecer, ou seja, a nossa missão, permanecer na palavra de Jesus é a nossa missão, é conhecer a lei de Deus cada vez mais e melhor, através do melhor tratado, do melhor compêndio da lei divina que existe para nós aqui no planeta de provas e expiações, que nós chamamos carinhosamente de terra. Esse compêndio se chama Evangelho. Jesus trouxe a melhor forma de se entender a lei divina para a gente. Então, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio. A nossa missão comum é entender o Evangelho cada vez mais, cada vez melhor. Porque assim a gente se aproxima cada vez mais de Deus e cada vez melhora a nossa relação com Deus. E aí, se aprimorando dessa forma, é que a gente vai galgando, atingindo, conquistando essa pura e eterna felicidade, que é a felicidade do espírito liberto da ignorância pelo conhecimento da verdade. Passando pelas provas, Deus impõe, e aí aquela coisa, passando pelas provas, Deus impõe a nós a forma de adquirir esse conhecimento. Vamos lá. Passando pelas provas. Está escrito passando pelas expiações? Está escrito passando pela caridade? Está escrito pelo quê? Pelas provas. Então, a nossa missão comum também é passar pelas provas. Por quê? Várias vezes a doutrina dos Espíritos nos fala, se não passar. Passar é passar mesmo, igual você passando uma prova. Ó, tirei 10, passei. Tirei 9, 8, 7, passei. Tirei 5, não passei. Vou ter que refazer a prova. Esse que é o sentido de passar pelas provas. E Deus nos impõe porque é da lei. Não há outra forma. É assim que a gente vai adquirir esse conhecimento da verdade, que vai nos libertar. Que eu acabei de dizer para vocês que é conhecer o Evangelho cada vez mais e melhor. Como que se conhece essa verdade? Como se almeja? Conhecer o Evangelho. Resumidamente, conhecer o Evangelho cada vez mais e melhor. Então, a nossa prova maior também é conhecer o Evangelho cada vez mais. Por quê? Inclusive, se nós conhecermos o Evangelho cada vez mais, cada vez melhor, não haverá prova difícil para a gente. E você achava que a sua aprovação, a minha aprovação é um casamento de filho. Não, a minha aprovação é conviver com essa doença crônica. A minha aprovação agora é, já que eu não aproveitei, agora eu estou passando essa privação. Não, não, não. Isso é resquício do pensamento da culpa católica. Lá de Constantino, a nossa aprovação é entender a lei divina mais e melhor, porque o resto fica fácil. Ele está dizendo aí, é assim que a gente adquire o conhecimento da verdade. Mas aí tem, vão aceitar submissos. Submissos não é
deixar-se abater ou receber como um castigo. Isso é entender que a prova é um ensino. A prova é a chance que você tem de aprimorar o que você já conhece sobre a lei de Deus. E aí chega mais rápido. Outros só murmurando. Ou seja, não tem renúncia, não tem abdicação. Murmurar, ai, como eu sofro, como é isso, como é ruim isso. Porque isso te impede. A culpa vai te impedir de entender a lei divina mais e menos. E aí, como o próprio Estudo da Verdade está dizendo aí na resposta, por nossa própria culpa, a gente vai se manter afastado dessa perfeição. Porque a culpa me afasta de Deus. Santo Agostinho, né? E é sempre bom a gente lembrar, ele, se eu não me engano, eu não sei se é em Confissões, mas tem um dos livros dele que ele fala que o único pecado que existe é a culpa. Por quê? Te impede de se arrepender e te afasta do amor de Deus. Quem se sente culpado também se sente não merecedor do amor de Deus. E isso, na visão de Agostinho, é o pior dos pecados. Aliás, na visão dele, é o único pecado que tem. Você achar que você não merece o amor de Deus. Mas vamos lá. Passando pelas provas que Deus nos impõe, porque é da lei, nós vamos adquirir o conhecimento daquela verdade. Se a gente aceitar com a renúncia do nosso ego, entendam submissão como eu aceito essa prova, eu vou tentar entender que não é um castigo, vou tentar acreditar que não é um castigo, vou me esforçar para isso, vou tentar entender que é justo e, principalmente, eu vou aproveitar cada instante dela para entender, para aceitar e para transformar o que em mim precisa de reforma. Isso faz a gente chegar mais depressa ao aprimoramento que nos vai aproximar do amor de Deus. Agora, se a gente começar a murmurar, ai, como é difícil, ai, como eu sofro, ou simplesmente se você achar, poxa, eu não mereci essa prova. Ou pior, uma coisa pior que o murmura, que murmurar, segundo Emmanuel, é você então começar a barganhar. Tem um comentário de Emmanuel, eu acho que, eu não sei se é na Religião dos Espíritos, eu não sei se é no Livro da Esperança, mas ele comenta isso, esse negócio de suportar murmurar. Ele fala, tem uma coisa pior do que murmurar, que é você barganhar com Deus. Olha, Deus, está vendo? Eu estou sofrendo, mas olha só as coisas boas que eu estou fazendo. Você está vendo, né? Você tá vendo? E pior, barganhar com os demais confrades. Vocês veem, estão vendo aqui quanta caridade eu faço? Ou seja, a aprovação, que é entender o Evangelho cada vez mais e melhor, para entender a lei divina cada vez mais e melhor, que é a verdadeira aprovação, todo o resto são ferramentas para que esse conceito central da aprovação, que é entender o Evangelho mais e melhor, aconteça. A doença, o parente difícil, a privação, a limitação, as paixões, são só as ferramentas. Porque o mote, a finalidade, a meta foi, é e sempre será entender o Evangelho mais e melhor. Para quê, João? Para que eu possa praticar a lei de Deus mais e melhor. Porque aí não vai ter mais prova, vai ser tudo uma oportunidade de cooperar com a obra geral do universo. A gente vai ver daqui a pouco, na próxima pergunta e resposta. Lembrando, murmurou, barganhou, não entendeu a oportunidade sublime dessa dádiva que nós ainda chamamos de provação, vai ficar estacionado. E aí a gente vai se afastando, porque o tempo vai passando, não é porque a gente regride, não. O tempo vai passando e a gente vai se afastando dessa perfeição e dessa prometida felicidade. Aí a Agora, gente lembra, né, João? oi? Lembra Pode a falar. questão, né, de E orar. vigiai e orai. Sim. Tem uma frase lá no Apocalipse, né, que outro dia eu estava vendo. Ser vigilante, confirma o restante, que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. É Jesus falando através de João para as igrejas, aquela parte das igrejas de Sardes. Jesus falando que ele não está satisfeito com o tipo de obra que você está fazendo, entendeu? Ah, mas eu estou fazendo a caridade, eu estou indo ao centro, eu estou trabalhando, mas não estão perfeitas, não está na qualidade que ele quer. É isso, né? Essa questão da gente, às vezes, não fazer com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação e barganhar. Eu estou fazendo assim, mas é porque eu quero mais alguma coisa em troca.
E aí a gente perde o entendimento possível, no Uhum. nosso atual estágio, o entendimento possível do que é a caridade Isso. é o que Emmanuel ensina para a gente. Sempre Emmanuel, nosso melhor exegeta, talvez nem tão bem aproveitado quanto ele mereceria, mas é o nosso melhor exegeta. Emmanuel nos fala, lá no Pensamento e Vida, capítulo 3, Cooperação, que é outro capítulo de Emmanuel que eu sempre lembro. Por quê? Lá ele fala, a cooperação espontânea é o sublime ingrediente da ordem. Das balizas atômicas até o arcanjo mais próximo de Deus, tudo coopera no universo. Cooperação significa obediência aos impositivos da frente e socorro implícito à retaguarda. Cooperação é o mais próximo de entendimento de caridade que a gente pode chegar. Então, a caridade, primeira coisa, primeiro erro que muitas vezes a gente comete, ela sempre é bilateral. Ela sempre é recíproca. João, não, mas a gente não pode esperar nada da caridade. A caridade tem que ser despretensiosa. Meu amigo, deixa eu te decepcionar. A questão de ser despretensiosa é que você não espere nada, mas é impossível uma ação que não tem uma reação. Seria muita injustiça se eu praticasse o bem e o bem, de alguma forma, não me englobasse no milagre da benevolência. É impossível você tocar o bem e sair sem ter proveito daquele bem, porque o bem é multiplicável ao infinito. Agora, você não pode, como Emmanuel também fala, barganhar. Olha, estou fazendo aqui, mas assim, né? Estão vendo, né? Aqui eu dando pão, olha eu dando a sopa aqui. Não fui só comprar no mercado, não. Vim aqui, fiz a sopa, servi. Estou sentadinho aqui junto com eles, ó, comendo a sopa, trocando ideia. Vocês estão vendo, né? Sim, mas pode falar abertamente? Talvez diria o seu mentor espiritual. Você não está fazendo nada mais que sua obrigação, cara, porque isso é a sua aprovação. A sua aprovação é entender a lei divina cada vez mais e melhor. E a lei divina fala: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força e toda a sua mente. E o segundo mandamento semelhante a esse é amar o seu próximo como a você mesmo. Então é impossível. O próprio fazer o bem já é o maior salário que você recebe. A dádiva de poder cooperar com o irmão é a maior recompensa que você pode ter da sua intenção de ser caridoso. Por isso, a caridade, a melhor forma de entendê-la no nosso estágio é entender que é uma cooperação. E aí, 2 minutinhos, ou se vocês quiserem, a gente pode continuar e deixar essa discussão para o final. Vocês, vou abrir agora para quem quiser complementar, quem quiser criticar, quem quiser trazer algum conhecimento. Alguém, né, além da passagem de João, eu citei João 8, 30, 32, alguém lembrou de alguma outra passagem evangélica que possa ilustrar tudo que a gente está falando até agora? Se tiver, por favor, abra o microfone e compartilhe com a gente. A gente estava conversando, né, Edna? Sobre Nicodemos. 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 Falamos Não, sobre pode, Nicodemos. não É, poderá o homem, né, chegar ao reino se não nascer de novo. isso, uma É, passagem emblemática. É emblemático. Não poderá É, atingir o reino quem não renascer. A tradução mais perfeita do grego é renascer. Não é nascer de novo. Renascer. Né? uhum, Renascer. Mas aí você vê, né, como é que o nascer de novo até favorece mais a gente. Mas o sentido de renascimento da cultura grega era abandonar tudo que você já foi para ser alguém completamente novo, inclusive o corpo. O conceito grego de renascer é um conceito da reencarnação. Quando você vai lá estudar, principalmente nos poetas gregos pré-horacianos, né, pré-Horácio, que são os mais antigos, você vai ver que o sentido de renascer da palavra grega usada ali no Evangelho de João é abandonar tudo, inclusive o corpo, para renascer, para você se refazer completamente, integralmente. Né? Então, apesar de ser traduzido como nascer de novo, o sentido da palavra grega, né, que a gente chama de léxico temático, é você ir no conceito da palavra na época. Ele fala muito mais a favor de reencarnação do que a gente imagina. Mas muito bem lembrado, muito bem lembrado. Também E o João tanto 3. que, o tanto que os fariseus, eles analisavam, interpretavam as leis ainda de uma forma superficial, né? Ainda não se aprofundavam, ainda não conseguiam fazer uma boa reflexão daquilo que estava escrito,
que já podiam ter esses conceitos mais bem sedimentados há muitos anos. Então, precisou vir Jesus para dar uma sacudida, né, nos pensamentos deles para terem um outro entendimento, Sim. né? Todos Márcia os profetas já haviam falado. já havia falado, exatamente. Uhum. Mais alguém, gente? Tem alguém aqui no chat. Tem aqui, Ah, a Márcia que lembrou, falar dos Nicodemos. Márcia, Isso aí. podemos. É muito bom, muito bem lembrado. Isso. Mais alguém, gente? Ou a gente pode Mateus. continuar? Oi? Mateus também, né? Mateus, né? Qual, Mateus Matheus? fala Qual? também. Mateus 17, né? O capítulo 17, 10, 18, ele fala, né, da morte, né? Quando a morte chega, morre a totalidade no caso da pessoa, mas não o corpo, morre o corpo físico, né? Mas não a totalidade do corpo espiritual. Sim, Fala sim, isso, né? Um profeta sim, e fala sobre a questão do profeta Elias, né? Reencarnação nesse sim. sentido. É bem interessante. Não, e é legal que em Mateus tem um requinte de Sim. sofisticação na ideia que fala assim, eles tinham descido, estavam descendo do Monte da Transfiguração, e aí Uhum. os discípulos, os já apóstolos, naquela época já eram apóstolos, que estavam com ele, falam assim, mestre, por que diz as letras, ou por que a profecia, para mais especificamente a profecia de Zacarias, se não me engano, fala que é necessário vir Elias? Uhum. Aí Jesus, em Mateus, ele fala, pois eu digo que Elias já veio e os homens Uhum. fizeram dele tudo o que quiseram. Aí Mateus Uhum. coloca quase entre parênteses. Então entenderam que era de João Batista que Jesus João falava. Batista. Então, assim, Isso. olha o requinte para falar a favor da reencarnação. Uhum. Olha o requinte de Mateus, né? Porque ele poderia falar, ele como um bom judeu, e estava escrevendo o evangelho dele para que a população judaica entendesse que Jesus era o Messias e a gente tinha pregado ele numa cruz, que essa era a missão do Aham. evangelho de Mateus, ele poderia falar assim, porque Jesus disse que João Batista era o Elias da profecia. Ponto. Inclusive, Uhum. isso iria impactar muito mais a consciência da população judaica da época, Márcia, do que ele ter falado dessa forma. Então, olha o requinte, né, da inspiração do apóstolo escrevendo. E também dos demais copistas que depois vieram trazendo essa frase. Eles mantiveram. Então, é uma coisa que é muito requintada para a época. Ele poderia ter falado assim, e Jesus disse, João Batista é o Elias da profecia. Ponto, acabou. Sim, Não, o ele falou assim, espiritismo é burro. entenderam, todos, para falar assim, olha o requinte. Então, todos entenderam, todos que estavam ali entenderam que era de João Batista que ele estava falando. Sim, o espiritismo fala, né? Vai buscar essa menção de João Batista, né, com a volta do profeta Elias, né? Lá em Mateus mesmo ele fala que são os indícios da reencarnação, né? Muito embora muitos que têm essa interpretação dentro da corrente cristã, eles têm uma interpretação totalmente oposta, né? Mas lá ele já fala isso, né? Em João Batista, Mateus fala isso. Interessante. Demais. E Posso? você pode Se a falar. gente for ler na literalidade. Ok, ela concluiu? Já, sim. Então, queria só relembrar também que nessa lição aqui dos movimentos precursores do Evangelho por dentro, do Honório, Mateus 11:14 tem uma explanação boa aqui que ele faz. E se quiser desaceitar, ele é o Elias que havia de vir. E aí ele faz um comentário muito interessante no primeiro parágrafo, dizendo que o cristianismo é todo ele uma expressão do amor divino, sem nenhuma nota de coerção ou subjugação humana. Assenta-se por coroamento de luz na lei e nos profetas, que representam os alicerces da obra redentora. E aí ele dá umas orientações bibliográficas. É muito interessante, porque quando ele coloca, se quiser desaceitar, não tem mesmo nenhum tipo de coação. Você aceita se quiser, e na hora que puder. Porque o importante, talvez não seja nem porque não tivéssemos querido atrás e que não tínhamos essa condição de aceitar, não tínhamos esse pré-requisito para aceitar Jesus,
que nós temos agora com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, mas que nós, de alguma forma, já temos o coração aberto para aceitar essa verdade, né? Que Jesus realmente é o máximo para todos nós. É o que ele era antes de qualquer coisa e nós temos esse caminho de luz a seguir. É só isso que eu... Obrigado, Maria. Excelente. E tem uma coisa interessante nisso, Maria, né? Você trouxe uma palavra muito interessante. Se vós quiserdes aceitar. E o Honório, se o Honório já era, professor Honório, já era uma potência enquanto alma reencarnada, imagina ele alma errática, né? Potência que ele já não se transformou, não é. de entendimento. Mas tem uma Tive a coisa que honra de conviver com ele, viu? isso é uma dádiva. Maravilhoso. Dádiva. É. Ele era uma potência, ele é uma potência muito maior agora. Mas nessa reflexão do professor Honório, né, e reforça um pensamento que sempre me provocou, me instigou. Por exemplo, quando você vai construir uma harmonização evangélica, o que é uma harmonização evangélica? É uma tentativa de contar a história numa patada só dos 4 evangelhos. Pegar as narrativas dos 4 evangelhos canônicos e colocar numa grande narrativa única. E é extremamente desafiador, porque são 4 narrativas totalmente distintas nas suas linguísticas, nas suas intenções, nas suas prosódias, no seu sincronismo de lições e de eventos. Mas tem uma coisa que sempre me intrigou, né? Quem determina a possibilidade verossímil de uma harmonização ou não, e a gente tem dezenas. Alguns já contam até com centenas de tentativas de harmonização. Nós temos uma, inclusive, 2 até no Espiritismo. O Mínimos, que é uma harmonização, e o Tratado dos Evangelhos, que o Emílio Brasileiro e a Marisley Brasileiro, a esposa dele, fizeram. Nós temos a doutrina espírita conta com 2 harmonizações muito bem feitas, todas as duas. Mas quem determina o que é verossímil não é a Igreja Católica. E a Igreja Católica nunca contestou a sequência de fatos, e, pelo contrário, ela concorda e é contra quem discorda. E João Batista havia morrido antes da transfiguração. Por quê? Quem é que estava na transfiguração? Jesus, Moisés, quem mais? Quem lembra? Jesus, mas Elias, né? Elias. Sim, o Elias. Só podia estar ali na transfiguração o espírito Elias se João Batista já tivesse desencarnado, concorda? A Igreja Católica nunca deixou ninguém contestar isso. E todo mundo contesta tudo. Não, mas isso aconteceu porque... Não, João Batista morreu depois disso. Não, ela nunca deixou ninguém contestar. Ela concorda. Isso não é meio suspeito? Né? É uma coisa que facilitaria muito a qualquer outra religião que quisesse desconsiderar a teoria da reencarnação. Eu quero só falar assim, não, se é a reencarnação de Elias, como é que Elias estava na transfiguração e João Batista ainda estava vivo? Não procede. Mas não, ela defende isso, inclusive. Olha que legal. Isso sempre me inquietou muito. É como se ela soubesse e não adianta querer mentir sobre isso. Entendeu? Muito legal isso também. Mas foi só uma contribuição também. Mas obrigado. Foi Edna e Maria que falaram, né? Que aqui eu não estou conseguindo ver os nomes direito. Obrigado aí vocês pelos comentários. Podemos continuar rapidinho ou não? Alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos. Claro. Então vamos lá. Essa que eu mostrei para vocês, a 115, é a primeira. Existe uma que é mais direta. Até que vai, então, manda a queima-roupa no espírito de verdade. Então, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Mas, João, não é reencarnação, é encarnação. Então, deixa eu falar uma coisa para você. A encarnação é a primeira reencarnação. Né? Reencarnação. Né? Por que Deus não deixou? Equivale a perguntar. Porque naquela época tinha, em Kardec ainda era muito forte, né? a doutrina da... Ih, fugiu o nome também. Hoje está difícil para mim, porque eu estou bem cansado mentalmente. Mas aquela doutrina que diz que haviam seres eternamente angélicos, eternamente celestiais, eternamente do céu, e seres eternamente que iam ficar aqui, ou no purgatório, ou no inferno, que era um lugar físico abaixo da terra. Ainda tinha aquela doutrina naquela época. Então, a pergunta equivale a combater essa doutrina e falar assim, tá, então você está me dizendo que os seres
angélicos, os seres celestiais, não ficam sempre lá no céu, não estiveram sempre lá e não ficam sempre lá. Você está dizendo que Deus manda eles aqui para baixo, de vez em quando. Por isso ele está perguntando, qual o objetivo da encarnação? O Espírito vai falar, sim, de vez em quando ele manda quem está lá em cima aqui embaixo. Ou quem está lá embaixo aqui em cima. Ele manda. Não deixa o pessoal quieto do outro lado, não. E Kardec, obviamente, pergunta para ele, então tá bom, qual é o objetivo disso? E ele vai responder. De novo, prestem atenção que, mais uma vez, falou na 115, vai falar de novo aqui. Deus nos impõe a encarnação, assim como impõe a reencarnação, assim como impõe a provação, assim como impõe a gente a progredir para entender cada vez mais e melhor a lei dele. Deus impõe, mas lembrando, essa imposição é porque é da lei. Não é impor, tipo, eu quero que você... Eu quero... Né? Por quê? Porque sim. Faz porque por que eu tenho que fazer? Porque eu estou mandando. Não, não é essa imposição. É impõe porque é da lei. Não existe outra opção que não seja essa. Com o fim de quê? De fazer chegar à perfeição. Olha lá, a 115. Passar pelas provas para a gente se aprimorar. Aqui a encarnação, para a gente aprimorar também. Para uns é expiação, para outros é missão. Aí lembra que eu falei, depois que você lê todas as questões, que você vai entendendo um pouco mais o bojo total do conteúdo, você vê. Não, mas peraí. A expiação é uma prova. Mas nem toda prova é uma expiação. Então, sempre é prova. E sabendo que Deus nos dá a missão a todos, independente do tamanho, todos nós temos missão, então a reencarnação também é uma missão. Por isso que eu falei com vocês. A reencarnação vai ser sempre missão, provação e expiação, porque nós somos um planeta de provas e expiações. Então, sempre é os três. Sempre. Não é, por quê? Mas, João, mas por que você está batendo tanto nessa tecla? Porque enquanto a gente fizer essa separação e aceitar essa separação sem pensar sobre ela, vai ter sempre alguém pensando a minha missão é menor. Eu não sou digno. Não. Quem sou eu para aceitar uma missão dela? Quem sou eu? Eu não tenho essa missão. E está errado. Tem sim. Talvez tenhamos missões muito mais importantes do que a gente consegue imaginar. E eu ouso falar isso com o mesmo argumento que eu falei para vocês anteriormente. Para cada um, para Deus, cada um de nós é único. E cada um de nós é imenso. Porque ele ama a gente incondicionalmente com todo o amor que existe. Ele só não nos ama distintamente. Mas você é o ser mais amado por Deus. Você é o ser mais amado por Deus. Mas nós ainda vemos como um problema o fato de que eu também sou o ser mais amado por Deus, assim como você é o ser mais amado por Deus, assim como a Sushi, minha gata, é o ser mais amado por Deus, assim como o Miguel, meu filho, é o ser mais amado por Deus, assim como aquela larva do mosquito, da dengue, é o ser mais amado por Deus. É isso que a gente não aceita. Como assim? Eu sou o mais amado e a larva do mosquito da dengue também é. Mas aí é a nossa ignorância. Porque para Deus não tem distinção. Então, todas as missões são imensas perante os olhos de Deus. Cruciais, indispensáveis, importantíssimas. Por isso que a gente tem que quebrar esse paradigma doutrinário. É um paradigma doutrinário nosso, não é? E como no Espiritismo não tem dogma, eu tenho direito de contestar esse paradigma. Então não pode pensar, para uns é expiação, para outros é missão. Não. Porque expiar também é uma missão. Sim. Sim. Entenderam? Esse paradigma tem que ser quebrado, até para que a gente se sinta plenamente amado por Deus, porque isso dá um gás danado para você peitar a vida e vencer as expiações e as provas e entender a sua missão. Mas aqui ele repetindo, para a gente alcançar essa perfeição, a gente tem que passar por todas as vicissitudes, por todos os entraves, por todas as reviravoltas da existência corporal. O que é expiação? Aí ele fala, nisso é que está a expiação. O que é expiação? É você ser provado na carne. E a provação? É a carne ser provada pela experiência do espírito. Expiação é a consequência justa de um erro pretérito. Provação é a verificação do quanto você aprendeu passando pela expiação. E também para te mostrar o quanto ainda falta você aprender sobre aquele quesito. A expiação antes, a provação depois.
mas a expiação já é uma prova. A prova posterior à expiação é uma prova de verificação de aprimoramento. A expiação é uma prova de vivência consequencial justa dos seus tropeços anteriores. Visa ainda um outro fim, encarnação. Isso eu sempre falo. Vocês já me ouviram falar isso mais uma vez, outra vez. Muita gente aqui já me ouviu falar muitas vezes. Eu falo, a gente comete um erro comum. A gente para a resposta por aqui. Ah, tá. Então a missão, expiação, entendi. E para por aqui. Esquece da segunda parte da resposta da 182. Visa ainda outro fim. A encarnação, a reencarnação, tem outro fim que não só expiar, provar e realizar a sua missão. Qual é o outro fim? Nos pôr, espíritos que somos, princípios inteligentes do universo, em condições de suportar a parte que nos toca na obra da criação. Como assim de uma parte que me toca na obra? Calma, não entendi. Então, eu tenho uma responsabilidade na obra geral da criação? Tem. Como? Lembra que Emmanuel fala da cooperação? Da baliza subatômica ao arcanjo mais próximo de Deus, tudo se encadeia numa cooperação constante. Você, eu, nós todos somos engrenagens. Engrenagens nesse grandíssimo mecanismo que é a obra geral da criação. E somos engrenagens imensamente amadas por Deus. Olha que barato, cara. Você reencarna para expiar? Sim, porque é justo. Se eu errei, preciso passar pela vivência da consequência do meu erro para que eu possa entender como não errar mais, possa entender a gravidade de errar, para que eu não fique conivente com a minha ignorância da lei divina, para que, passando pela dor justa e consequencial do erro, eu possa me motivar a querer ser melhor. Mas tem outro fim. Qual? Eu sou uma engrenagem no mecanismo divino. Na máquina divina. Eu sou uma engrenagemzinha pequenininha, mas eu estou lá. E para quem lembra da física, uma engrenagem pequena é tão necessária quanto uma engrenagem grande. Até porque é a engrenagem pequena que faz a engrenagem maior movimentar. Por isso que Emmanuel fala. Cooperação é obediência aos impositivos da frente e socorro implícito às necessidades da retaguarda. Eu sou movimentado pela engrenagem menor do que eu, mas sou eu que movimento a engrenagem menor do que eu. Então, o que você está querendo dizer, João? Estou querendo dizer o óbvio. Cooperação é isso. O maior espírito que existe e coabita com a gente no planeta Terra, na esfera, psicosfera do planeta de provas e expiações. E não interpretem com vaidade o que eu estou falando. Eu estou falando com o coração mais puro. E vocês vão perceber que é uma verdade. O maior espírito dessa esfera depende de mim tanto quanto eu dependo dele. Por quê? Deus não ama mais a ele do que a mim. Deus não me ama mais do que a mim. Enquanto eu me diminuir enquanto potência criada por Deus, eu vou estar sempre aquém de tudo que eu posso fazer pelo Evangelho, por Jesus e por Deus. Não que eu tenha que me exaltar, ser vaidoso, ou me achar melhor. Não. Eu só tenho que ter a correta, sóbria e lúcida dimensão do poder de Deus que habita em mim. Porque aí eu vou conseguir cooperar a altura. E é por isso que cada um de nós, em cada um dos planetas que a gente for reencarnar, a gente vai tomar a matéria mais apropriada para cada um e vamos reencarnar com aquela matéria. Para quê? Para que a gente possa, daquele ponto de vista, ou seja, daquela necessidade, daquela área do mecanismo, daquela área da máquina, aquele conjuntinho de engrenagens que faz aquela área da máquina, a gente possa cumprir as ordens de Deus. Que ordens de Deus, João? A missão que ele deu para cada um de nós. Temos a missão comum de todos nós, que é entender a lei de Deus cada vez mais e melhor, mas temos as nossas missões específicas. E aí o Espírito da Verdade complementa. É assim, concorrendo para a obra geral, que eu mesmo me adianto. Eu só me adianto porque o outro existe. Eu só me adianto porque eu espiei. E se eu espiei, se eu estou espiando, é porque eu errei. E eu só errei porque o outro foi motivo ou foi consequência do meu erro. Porque o outro aceitou
me ajudar a corrigir meu erro. Ou vocês esqueceram do final do livro 50 anos depois? Que tem aquela comoção geral, todo mundo desencarnado, tem uma comoção da família, todo mundo se amando, todo mundo se perdoando, todo mundo entendendo porque um puxou o tapete do outro e já fazendo as promessas de, nossa, eu quero voltar sua mãe, eu quero voltar sua filha, eu quero corrigir, eu quero restaurar o amor que a gente sentiu outrora. É isso. Eu preciso do outro. A lei de sociedade. Eu só erro porque houve alguém que foi causa ou consequência do meu erro. Eu só Lembrar consigo. também. Pode falar. Pode terminar, João. Não, pode Des- falar. Pode falar, pode Não, falar. lembrar também que muitos vêm com prova, né? De que prova de resiliência, né? De que traz para a gente, muitas vezes, alguns vêm com determinada patologia e é uma prova para que a gente possa trabalhar as nossas imperfeições e olhar aquele outro que, por vezes, está passando por aquele problema, mas tem tanta resiliência, tem tanta sabedoria em relação à vida espiritual que o corporal, é o de menos, né? Então, essas pessoas, a gente vai nos hospitais e vê essas pessoas muitas vezes passando por dificuldades, mas a gente encontra um sorriso também no rosto deles, né? Sim, E a sim, gente acaba saindo dali muito mais assim, mais é, de forma com aprendizado, né? Poxa, olha o que essa pessoa está passando e ela mesmo assim ainda tem um sorriso no rosto, tem uma palavra boa para dizer ao outro, né? Não, vai passar, vou melhorar, né? É isso, a gente aprender, né? Não é só a expiação em si. Eu digo isso por experiência própria e familiar, né? sim, De uma pessoa que tem um problema de uma saúde, uma patologia grave e que nos ensina muito a respeito disso, sabe? Eu estou aqui passando por isso, mas olha, isso tudo me faz crescer. Muito embora eu tenha esse problema, me faz crescer. E a gente aprende muito, né? nada muda mais o seu mindset, como os gurus e coaches gostam de falar, né? Nada muda mais, nada é mais neuroplástico para você, muda mais a sua capacidade de interpretar, pensar e perceber a realidade do que o exemplo de outra pessoa. Seja bom ou ruim. Eu posso falar 3 horas aqui na cabeça de vocês. Se eu der um exemplo, impacta muito mais vocês do que qualquer coisa que eu disser. Então, a aprovação serve também a esse fim, né, Ed? É ela que, através do exemplo do outro ou do meu exemplo, eu consigo cooperar com o entendimento de quem está à volta. E com o meu próprio, né? Porque Uhum, aprendizado é sempre uma troca. É sempre uma troca. uhum, E o mais legal é o que Kardec comenta aqui no final. Ó. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Ou seja, no final das contas, por que você precisa reencarnar? Porque é necessário para o universo se desenvolver, gente. Se não reencarnar, se tivesse só uma dimensão, não seria perfeito. Só é perfeito porque tem mais de uma dimensão. Então, se eu não estou, né, se eu não estou do lado de lá onde eu sou desencarnado em relação a este plano, eu tenho que estar reencarnado nesse plano. Aqui tem uma missão, lá tem outra. E as duas juntas fazem a obra geral do universo. E Deus, a sua imensa sabedoria, diz Kardec, aqui é o comentário de Kardec, na mesma ação de que eu provo, sou provado, eu ajudo o outro também. A minha expiação não melhora só a mim, melhora o outro. Eu já falei para vocês, mas eu gosto sempre de repetir o ensinamento que um benfeitor espiritual me deu também quando eu era adolescente, que eu fui perguntar sobre a questão 784, né? Mistério se faz que o mal chegue aos excessos, para que todos entendam a necessidade do bem e das reformas. Eu fui perguntar para ele sobre isso, ele me deu uma resposta simples, até muito óbvia. É verdade, é isso mesmo. Só que aí, como um espírito benfeitor, e todo espírito de um pouco mais elevada noção do bem e da bondade, ele não ficou só na resposta óbvia. Ele virou para mim e falou assim: meu filho, enquanto houver ignorância da lei divina, sempre haverão algozes, mas só vai haver vítimas aonde não houver perdão. Por quê? Junto com o mal mais hediondo que você receber, acredite, junto com ele vem a oportunidade de você perdoar. E se você não perdoou, você não resistiu ao mal. Você resistiu ao mal e fez com que ele arrumasse morada.
Então, quando eu erro, o meu erro favorece alguém. Essa a engrenagem. Por isso que a gente não pode se ater a certo, errado, bom ou mal. Para Deus não tem essa dicotomia. Tudo é tempo de aprendizado. Tudo é tempo de aprendizado. O que precisa ser ajustado é a nossa capacidade de entender que não é castigo, é retratação justa, é consequência do ato. Não é mal, é ignorância. Não é prova, é oportunidade. Não é expiação, é processo de reaprendizado. E Kardec encerra dizendo: desse modo, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Ou como eu já vinha falando, vou repetir, palavras de Emmanuel: da baliza subatômica ao arcanjo, tudo é encadeado na cooperação. Ô, João, Diga. é, é, Laila aqui, gente. Ô, Eu até Laila. mandei uma matéria para ele ontem, né? Não sei se você se lembra, sobre Sim, esse sim. hospital que O foi hospital criado lá sim, em Salvador, paliativos, maravilhoso. cuidados paliativos, né? Que está funcionando através do SUS desde janeiro. Então, nessa conversa toda de hoje, né, que a gente está tendo esse ensinamento maravilhoso, essa escola que a gente vai ter lá, que a gente tem aqui, é impressionante como quem está no leito e quem está em pé ao lado dele, e quem É, está trocando soro e quem está rezando, todo mundo faz parte do processo de ajuda, né? É, sim, é impressionante isso. Então, eu imagino que seja assim também os nossos hospitais lá em cima que eu digo figurativamente falando, mas eu imagino exatamente esse tipo de hospital, né, de cura de quem está ali no leito, precisando de quem já está ali atendendo, como espíritos mais evoluídos que nós. Então é impressionante isso, né, quando uma pessoa está passando principalmente por problemas de saúde, que é onde a gente leva a a gente fica muito vulnerável, né? E ali eu acho que a gente é mais tocado pelo amor de Deus. Então, assim, esse exemplo a gente tem aqui, a gente tem lá, a gente tem em todas as cadeias evolutivas, né? É muito bonito de ver. Eu imagino o tanto que os médicos, enfermeiros, terapeutas, todos aprendem com aqueles doentes, o tanto que os doentes aprendem com aquelas pessoas. sim. E, né? E essa cadeia que você falou, do doente até o fera lá hospitalar, todo mundo está envolvido nessa cura, né? É muito bonito isso. Sem E é uma contar, cura né, Laila? recíproca. Né, sem contar que a gente sabe que existe os hospitais espirituais, né, correspondentes, né, Sim, na é isso que ela está mesma, falando. na É mesma dessa entidade, correspondência que a Laila está falando. da correspondência, exatamente. Isso. E é sempre lembrar, né, gente? Laila, assim, aquela coisa, a principal de tudo, o que que é? É sempre recíproco. O bem nunca vai ser unilateral. A gente precisa entender isso. Urgente. Você falou isso agora há pouco, hoje você falou assim, ninguém sai ileso ao tocar o bem, do mesmo jeito que ninguém sai ileso também se tocar o mal, por isso aí o É, livre-arbítrio, né? Então a gente tem que estar, como a Denise falou, sempre orando e vigiando, para que Sim, eu acho que o mal ele é muito atraente, né? A energia do mal ele é muito sim, atraente, sim. ele é muito mais fácil, ele é muito mais. E aí, quando a gente toca o mal, a gente se envenena tão rápido, parece até filme, né? Você vai ficando Sim. com dedo preto, com mão preta, com braço preto. E o sim. bem também é assim, né, É, gente? É Os impressionante. Que dois delícia. escravizam. é. Os dois escravizam. O mal escraviza a gente, mas o bem também. Sim. É. É isso mesmo, a gente não tem como. E a gente precisa entender que é bilateral, que é recíproco, porque aí dá muito mais vontade de fazer o bem. E dá muito mais vontade de entender o bem cada vez mais e cada vez melhor. Vocês me dão mais 5 minutos para encerrar? Porque a gente já estourou o tempo. Tranquilo. A gente começou mais tarde Podemos? Só também. está faltando só a Podemos. 166, que agora é a última questão que eu trouxe, que é a mais explícita. A gente foi na primeira, foi na mais direta, que Kardec deu a queima-roupa mesmo, e essa é a mais explícita.
onde Kardec pergunta como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, a alma reencarnada, acabar de depurar-se, né? Na lata. O Espírito da Verdade fala, como pode a alma acabar de depurar? Sofrendo a prova de uma nova existência. A prova de uma nova existência. O que é a existência? Início e fim de uma reencarnação. Eu até acho que essa existência, quando fala essa, você tinha que ser com E maiúsculo. Tudo bem, quem sou eu? Existência, entenda, início e fim de uma reencarnação. Ou seja, tem que sofrer uma nova reencarnação. Kardec, como era um gênio, dos 3 maiores gênios que já pisou nesse planeta, na minha opinião, ele insiste, tá, como realizar essa nova existência? Será pela transformação como espírito? Ou seja, Kardec perguntando assim, tá, para reencarnar eu tenho que me melhorar lá na erraticidade também? Já adiantando o seguinte conceito. Na erraticidade eu fico paradão lá, tocando harpa, deitado na nuvem, igual querem fazer eu acreditar aqui no século XIX. Né? Se eu for para o céu, é felicidade eterna, eu fico lá à toa. Ele já querendo adiantar o conceito. O Espírito da Verdade fala assim, não, depurando-se, se melhorando, aí ele fala, a alma, se depurando, reencarnado, então, experimenta, indubitavelmente, a transformação. Ou seja, enquanto eu estou reencarnado, eu estou me depurando. Mas olha lá, Kardec pergunta, será pela transformação como espírito? Espírito com E maiúsculo, espírito desencarnado. Né? Então, eu costumo interpretar essa questão como o seguinte, Kardec está adiantando, será que, né, lá do outro lado também eu continuo evoluindo ou só evoluo quando eu estou reencarnado? Então, assim, como é que eu interpreto isso? Havendo depuração ou aprimoramento nesta dimensão ou na outra, é óbvio que você vai se transformar. Mas, para que a transformação se sedimente, se concretize, você precisa reencarnar. Ou seja, a sedimentação da experiência só acontece porque você reencarna. E se você pegar série espiritual de André Luiz, O Mundo Maior, Evolução em 2 Mundos, Nosso Lar, Os Domínios da Mediunidade, André Luiz repete isso várias vezes. Você aprende muito do outro lado. Muito, muito. Tem uma obra do André Luiz que virou filme chamado E a Vida Continua. É maravilhoso, porque mostra os espíritos estudando horas a fio na biblioteca do mundo espiritual para aprender psicologia, para poder lidar com seus entes queridos que ficaram na Terra e já ir dissolvendo os laços de compromisso reencarnatório que tinha entre eles. Então, você aprende muito, você trabalha muito, mas a sedimentação do aprendizado é só na prova. É só depois da prova que você sabe, vai, né? Você faz a prova no colégio, na faculdade, só depois da prova que eu sei o quanto eu sei e o quanto que falta eu saber. Só através da prova que eu falo assim, isso aqui eu já entendi, isso aqui ainda falta entender, eu tenho que estudar mais. E se não aprender, tem que ficar de recuperação. Se ficar de recuperação, fica de dependência e depois repete o ano até aprender. É isso aí, é isso aí. Por aí. O Xaxá, eu adoro quando o Xaxá lembra a gente, né, que do encontro de Emmanuel enquanto Públio Lentulus, ou Lentulus, com Jesus, né? Encontrou com Jesus, Jesus fala, Públio, eu não estou a falar com a figura pública, eu estou a falar com o espírito imortal que hoje habita essa figura pública. Estou a te convidar, você pode me seguir agora ou daqui a milênios. Públio decidiu seguir Jesus daqui a milênios. Aí o Xaxá complementa. Graças a Deus, porque se não fosse assim, a gente não teria o Emmanuel. E eu concordo plenamente com ele. Mas é sobre isso. É sobre isso. Você tem todo o tempo do mundo. Ah, João, mas aí eu posso acabar ficando preguiçoso, conformista, ficar na zona de conforto. Pode, pode. Aliás, é o natural da nossa essência humana, é essa. Mas aí você vai sofrer. Vai chegar uma hora que vai te incomodar tanto que você vai sair. Uhum. Deus está te esperando desde sempre, respeitando o seu tempo. Por isso que eu falei, é necessário, só complementar, Denise, é por isso que eu estou batendo tanto na tecla. A gente precisa de desconstruir esses cerceamentos, esses condicionamentos de maior e menor a respeito do poder do espírito, a respeito da reencarnação, porque é justamente nessa desconstrução, é justamente nessa percepção de que, cara, nossa, realmente eu sou muito legal. E Deus me ama muito. Nossa, como é bom ser eu. É quando você quebra esse paradigma que realmente você vai querer
parar de perder tempo. Um exemplo que minha mãe sempre dá, eu já trouxe esse exemplo para vocês, é sempre muito bom lembrar sobre isso. Por que o judeu é um povo tão obstinado e perseverante? Historicamente, um dos povos, se não o povo mais obstinado e perseverante da história da humanidade. Por quê? Porque ele não tem a menor dúvida que Deus ama mais a eles. Infelizmente, é o único erro que eles cometem. Eles não entenderam que Deus ama eles muito, incondicionalmente, mas não Né? distintamente, não é mais a eles. Mas eles têm certeza absoluta disso. Deus ama mais a mim, desculpa. Ele, bom, talvez, né, se você se converteu ao judaísmo, tal, mas assim, ele ama mais a gente. É o único erro deles. Mas a obstinação e a perseverança deles vem dessa crença: Deus me ama muito. E aí não há nada impossível para eles. E aí Kardec faz a última pergunta. Então, quer dizer que não é uma só, não. Igual os dogmas têm falado aqui, lembrando que Kardec estava no século XIX, igual os dogmas falam, então é uma vida só. Morreu, purgatório, inferno, céu. Não, não é isso. Você volta. Igual os hindus falam. Sim, contamos todos com muitas existências. Contamos todos com muitas existências. Os que dizem o contrário querem que você fique na ignorância. E a última, então, diz Kardec, parece resultar que a alma, o espírito reencarnado, depois de deixar o corpo, toma outro lá na frente, ou seja, reencarna em um corpo novo. É assim que eu devo entender? Evidentemente. Acabou. Essa é a mais explícita. Tá? Para quem tinha qualquer dúvida, tá aí. A reencarnação existe e é mais ou menos dessa forma que ela acontece. E aí, vou perguntar pela última vez, quem gostaria de complementar, quem gostaria de acrescentar, criticar, contradizer, fiquem à vontade. E, principalmente, quais outras correlações evangélicas vocês conseguem perceber de tudo isso que foi conversado hoje? Cadê a turma? Interessante é que, assim, por mais que a gente já tenha lido e relido, né, todas essas passagens, de Emmanuel mesmo, dos livros, cada vez que a gente lê, parece que a gente aprende mais um pedacinho. Ah, isso aí é... É isso? Mais um pedacinho entra no nosso coração, né? Do próprio entendimento de Kardec, que não dirá as passagens de Jesus, né? Que Sim, vão sedimentando esse conhecimento todo, que é sim. muito bonito. Então, cada vez a gente aprende mais um pouco. Ah, é repetitiva a aula? Não, não é repetitiva. Assim como as palestras não se repetem, né? Tem um pedacinho dela que vai ficar com a gente. Esse mesmo benfeitor espiritual, Denise, que me deu essa mensagem lindíssima sobre, né, o perdão, que para mim, uma das melhores mensagens que eu já recebi da Pátria Espiritual foi essa. Esse mesmo espírito chegou para mim uma vez e eu falei assim, mas Kardec fala no livro... Eu cheguei para ele, eu, adolescente muito petulante, né? Bem mais do que eu sou hoje, falei assim, mas Kardec fala no livro dos Espíritos, e aí repete no livro dos Médios, e aí repete no Evangelho segundo o Espiritismo, e aí repete na Gênesis, e aí depois Leon Denis, Camilo Flammarion vem e repete no Obras Póstumas. Falei meio indignado. Ele virou para mim e falou assim, e você já conseguiu aprender? Uhum. Olha o Nicodemos ali, não é Ah, mesmo? E a Sim, gente por isso que também, repete. nós somos outras pessoas quando ouvimos as mesmas palavras, né? Então, aquela Exatamente. pessoa que ouviu aquela palavra há 2 anos atrás, ou há 2 semanas atrás, ou até mesmo há 2 horas atrás, pode ser uma outra pessoa em cima de mim mesma que está ouvindo aquilo ali, que está precisando de entender aquilo Sim. ali daquela maneira, né? É, exatamente. É por aí. É muito bonito isso. Sim. Muito Você bonito. não é a mesma pessoa, né? Isso é dionisíaco, isso é suprassumo da teoria de Diógenes, né? Você não bota o mesmo pé no mesmo rio duas vezes. Nem o rio é igual, nem o seu pé é igual, nem você é igual. Então, o que a Laila falou é extremamente importante. E é por isso também, não só por isso, mas é por isso também que Kardec, discípulo amado e o maior discípulo mais preeminente de Pestalozzi, que foi o maior educador que já pisou nesse planeta, né? Kardec tinha essa pedagogia de repetir, lia repetindo, porque ele sabia que você que lê o livro dos Espíritos, quando fosse ler o Evangelho segundo o Espiritismo, já seria outro ser humano, uma outra faixa de entendimento do Espírito que você é. E aí entram novos ensinamentos. Uma experiência prática para nós.
Quem já leu O Pequeno Príncipe sabe, se você lê O Pequeno Príncipe 10 vezes, você vai entender 10 versões da história. E cada vez fica melhor a história. A lei divina é assim. Quanto mais você revisita ela, o evangelho é assim. Quanto mais você revisita ele, melhor vai ficando o seu entendimento, vai ficando cada vez mais interessante. É isso. Muito bom. Excelente. E assim, vamos em frente nos nossos estudos, sempre correlacionando, né, a doutrina espírita no Evangelho de Jesus. Então, pessoal, lembrando a todos que vamos fazer um pequeno recesso, estaremos de volta no dia 6 de agosto. Tá? Durante esse período, né, podemos postar coisas interessantes para lermos, vídeos, né, artigos, né? Vou deixar aberto para que possamos ali compartilhar experiências ali, tá certo? Tá bom? Isso. Vai sair um novo calendário, logo já vou programar os próximos encontros presenciais, tá bom? Muito bem. Olha, hoje não foi um encontro muito gostoso, muito proveitoso, muito agradável, sabe? Acho que sempre fica alguma coisa, né? Que estamos precisando ouvir exatamente hoje, nesse momento e agora, né? Parece que vem na hora certa. Alguma coisa sempre fica no nosso coração. E assim, vamos agradecendo, então, a presença de todos que estamos aqui presentes, agradecendo toda a espiritualidade que nos acompanha, agradecendo por essa oportunidade de estarmos juntos, de estarmos estudando, toda essa oportunidade, Senhor, novamente e novamente, tentando extrair o espírito da letra, tentando fazer com que os nossos corações fiquem menos endurecidos, que os nossos corações se encham de gratidão, Senhor, sempre com muita gratidão pelos momentos, pelas amizades, pelas oportunidades, pelas provas, pelas expiações, por termos, Senhor, em nossos corações. E que possamos descansar um pouco, refletir sobre tudo o que já foi ensinado e permita, Senhor, que possamos voltar em agosto com as nossas energias renovadas, com os nossos sentimentos e vontade de estudar renovados e para esse novo reencontro, no dia 6 de agosto. Que assim seja, Senhor. Assim Graças. seja. Graças a Então, Deus. Bom gratidão. descanso a todos, gente. Boa Fiquem com noite. Deus, gente. Boas Beijo para férias. Deixa vocês. aberto para a gente. Tchau, tchau. Boa noite, muito Tchau, obrigada, gente. gente. Tá bom? Maravilhoso. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite, Tchau. gente. Até Até a logo. próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Boa Deus. noite, Tchau, tchau. Denise. Boa noite, lindas. Tudo de bom, bom descanso. Turma. Para você também. Ai, eu não interrompi.